Opa, aqui é Pedro Rara. Estamos na segunda parte do vídeo Arrepender-se. Mais mais um detalhe. A segunda parte de arrepender-se, mais um detalhe. Tá? Então, eu vinha falando, né, do arrepender-se em três partes, né? Porque em grego é metonímia, é, metanoia, né? Metanoia. E arrepender-se assim em português fica uma coisa muito menor do que seria o arrepender-se que eles falam, né? Que o João Batista falava no arrepender-se, né? De fazer batismo de arrependimento. E Cristo falando, né? Para se arrepender, né? Para a gente se arrepender. Quando ele chegar aqui, é bom a gente estar do jeito certo para ser chamado para ir com ele, né? Então, eu dividi em três partes: o arrepender-se, o próprio arrependimento, né? Aí a transformação da mente, né? A gente começa a pensar com os conceitos, atributos do reino de Deus. E também a gente está ligado, está esperto com o Espírito Santo em nós. A gente está ter uma vida com o Espírito Santo e se acostumar com isso ao ponto de tê-lo por boa parte do dia, pelo menos, porque quando chegar que nem Jesus fala assim, que vai chegar que nem um ladrão, né? A gente não sabe que horas, e que é pra gente a gente tá vigiando, né? Vigiando. E também ele usa outras parábolas para falar sobre isso dessa forma, né? Não basta estar arrependido, né? Não basta ter mudado o seu mindset, sua mentalidade. Você tem que estar esperto, né? Você tem que estar com o Espírito Santo aceso em você. Por exemplo, aquela parábola de um rei que fez um banquete, né? Aí ele chamou um pessoal da rua aí, sei lá, tô resumindo, né? Ele chamou um pessoal, aí o pessoal chegou, entrou, começou a comer e tal, mas pra participar desse banquete tinha uma veste oficial, uma roupa oficial, que todos teriam que tá com ela, né, tal. Aí tinha um cara que não quis colocar a roupa. Aí quando o rei viu todo mundo vestido e só ele sem a roupa lá, ele pegou, chamou, estranhou assim, falou: por que você tá sem a roupa? Aí, bom, acho que ele não respondeu, mas eu tô falando assim: eu não gostei da roupa, sabe? Alguma coisa assim, né? Bem besta. Aí Deus falou assim, ó, pros súditos dele, né? Peguem ele e joguem no. Sei lá, mata ele, joga no caldeirão de fogo, onde há gritos e ranger de dentes. Parece que foi uma coisa assim que ele falou, ou Jesus falava, né? E então é mais um indício, né, de que a gente tem que estar não só arrependido, transformado, mas a gente tem que estar com a roupa na hora. A gente está com o Espírito Santo, vestido de Espírito Santo, com o Espírito Santo, né, no nosso, no nosso coração. Eu dei aquela. A, eu falei sobre a parábola, que fica mais claro, né? No vídeo anterior, sobre as lâmpadas com azeite, né? Que tinham é uma vela, né? Tem um fio aceso assim, eles acendem. Aí quando o azeite acaba, o fio apaga. Então as virgens tinham que estar com a lâmpada acesa, né? E, e quando chegasse o noivo, elas tinham que estar com não só a lâmpada acesa, assim, mas ter um reservatório, assim, um azeite guardado para elas, um potinho de azeite. Quando acabar o azeite delas, ela coloca lá
na lâmpada, né? Então não basta você estar transformado, você tem que estar ligado também. Você tem que estar ligado, tem que estar aceso. O Espírito Santo tem que estar nos seus olhos, tem que estar, né? Você tem que estar sentindo ele, estar, né, acostumado com a presença dele. Então aqui agora eu trouxe mais uma forma de a gente ver isso e uma forma de você se preparar para o Espírito Santo estar mais em você, assim, para você estar mais preparado da forma correta, né? E que é uma metáfora, são duas parábolas, né? Que eu acho, assim, que eu já vi a interpretação, sei lá, uma interpretação confusa em relação a isso, porque é meio difícil, assim, de entender. Eu não sei se é a tradução em português que deixa isso, mas a gente vai ler aqui. Na verdade, não é confusa, ela é difícil. Um pouco, você não está ligado assim, ou você pode acabar passando por cima como se fossem duas ideias iguais, mas são duas parábolas diferentes. Então eu vou ler aqui, né? A nossa amiga, nossa amiga toda escrita, né? Nossa companheira, a nossa espada, né? A palavra sagrada de Deus. Então, vou falar sobre o capítulo 13, Mateus, capítulo 13, de 44 a 46. Mateus, capítulo 13, versículo 44 a 46, tá? Então, chama o capítulo, não, aqui eu chama As Parábolas do Tesouro Escondido e da Pérola de Grande Valor. Então são duas parábolas. A do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Então o primeiro é assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, então cheio de alegria foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Vou ler de novo, hein? Ó. O reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Então, aqui o tesouro, para entender, né? A gente tem que pensar no tesouro como se fosse uma mina de ouro, né? Fosse uma mina de ouro. Ele encontrou uma mina de ouro, aí pegou e falou assim, escondeu e foi lá e comprou o campo, né? Comprou o campo. Aí depois ele voltou e tirou todo o ouro de lá, né? Podemos pensar também, para facilitar, que ele encontrou um indício de um poço de petróleo, vamos dizer assim. Aí ele escondeu o indício do poço de petróleo, foi lá, comprou o campo por um valor, depois ele foi lá e tirou o petróleo, né? Bom, enfim. Então ele comprou, ele deu tudo que ele tinha para comprar o campo, né? O tesouro. Ele deu tudo que tinha para comprar o tesouro. Tá? Então aqui, o reino dos céus é o tesouro. O tesouro, né? Quanto isso aqui é um tesouro? Isso aqui é o reino dos céus, tá? Então o homem, que somos nós, né? Encontrou o tesouro, né? Ele esconde lá para pegar depois e compra o campo por um preço mais baixo e vai lá e pega o tesouro. A segunda parábola é da pérola de grande valor. O reino dos céus é também como uma pérola O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou.
Então, o reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi vender tudo o que tinha e comprou. Então, aqui, o reino dos céus é um negociante. É diferente do de cima, que o reino dos céus era o tesouro, né? Então, aqui, o reino dos céus é o negociante, né? E que ele encontra uma pérola, né? Por exemplo, vamos pensar assim, que ele encontra uma pessoa que quer vender essa pérola para ela está precisando muito de dinheiro, assim, e ela quer comprar, ela precisa vender a pérola por um preço menor, né? E ele fala assim, não, compra, por favor, compra, porque eu tenho que pagar uma dívida lá, se eu não pagar, vai acontecer isso. Aí o cara fala assim, não, mas eu não tenho, eu só tenho isso, isso, isso. Eu tenho que vender, venderia minha casa, meu camelo, venderia algumas coisas e aí só teria isso. O cara falou assim, tá bom, compra, compra, por favor, compra. Aí o cara vai lá, ele vende tudo que tinha e compra a pérola dessa pessoa que está precisando vender. Então, nesse caso, o reino de Deus é o homem que compra a pérola, não é a pérola, tá? Na parábola de cima, o reino de Deus é o tesouro de grande valor, tesouro escondido, né? Então, para a gente entender, a gente tem que pensar no reino de Deus como Espírito Santo, como se fosse, porque o reino de Deus é cheio do Espírito Santo, o reino de Deus a frequência do Espírito Santo é o que vai, né, é o plano de fundo do reino dos céus, né? Com certeza ele vai estar lá, né? Porque é Deus, né? Então, é o seguinte, vamos pensar Espírito Santo, né? Porque no outro capítulo eu estava falando do Espírito Santo, então não vou falar Deus, né? Mas é Deus, Espírito Santo e Jesus, né? Mas vamos falar aqui de Espírito Santo, né? Então, para entender, além de pensar que é o Espírito Santo, né? O reino de Deus, a gente tem que perceber, assim, sabe? Que no primeiro, o reino de Deus, o Espírito Santo, é o tesouro escondido. E no outro, o Espírito Santo é o cara que acha a pérola de grande valor e que dá tudo para comprar a pérola. Então, vamos fazer essa leitura, então. Ó. O Espírito Santo irá te dar tudo o que ele tem. O Espírito Santo ele vai dar tudo que ele tem se ele te encontrar. Se ele encontrar você, aí tem um cara vendendo você. Né? Você é uma pérola. Aí o Espírito Santo fala assim, ó, eu não tenho dinheiro para comprar isso, essa pérola. Mas o cara fala assim, ó, você pode vender quanto você tem? Eu tenho isso. Aí o cara fala assim, serve. Aí você vende tudo que tem, ou seja, faz de tudo possível para ter a pérola, que é você. Né? Você, nesse caso, é a pérola. Agora, na parábola do tesouro, é ao contrário, né? O Espírito Santo é o tesouro, né? E você é o homem que encontra o tesouro e vende dá tudo que tem para comprar o campo para pegar esse tesouro. Então, nesse caso, seria assim, né? Você
achando o reino o Espírito Santo, você encontra o Espírito Santo e se dá tudo que tem para ficar com o Espírito Santo em você. Entendeu? Então, a moral dessa parábola é a seguinte: o Espírito Santo irá te dar tudo o que tem, ele irá te dar tudo o que tem, ele, Espírito Santo, tem, se você, ao encontrá-lo, lhe der tudo o que você tem também. Se você encontrar o Espírito Santo, se você começar a sentir o Espírito Santo e começar a dar tudo que tem, ou seja, começar a dar o seu tempo conhecendo o Espírito Santo, ou seja, lendo a Bíblia, estudando, meditando nos versículos, né? Quando você começa a orar para receber, pedir o Espírito Santo, se entregar para o Espírito Santo, né? Fala assim, ó, me use para o seu plano, pro plano de Deus, né? Me use como for necessário, eu me entrego, né? De corpo, alma e mente. E tem intimidade com ele, assim, no sentido de você ficar pedindo todo dia, me ajuda, Espírito Santo, ou conhecendo o Espírito Santo, né? Falando com ele, lendo a Bíblia, né? Então, se você der tudo de si quando você encontrar o Espírito Santo, ele também, quando te encontrar, ele vai dar tudo dele. Ou seja, ele vai te dar paz, vai te dar discernimento, né? Clareza no que você tiver que entender, né? Nas situações da sua vida, ou leitura da Bíblia. Ele vai te dar coragem, né? Vai te dar força, sabedoria. Ele vai te dar uns toques para você perceber algumas coisas no sentido assim emocional, né? Você vai sentir muito no seu coração o Espírito Santo, assim. Então é isso, tá? É um pouco complicado, né? Mas vê o vídeo de novo que você vai entender. Tem que separar as coisas. No primeiro, você é a pessoa que está procurando o tesouro. No segundo, você é a pérola. No primeiro, o Espírito Santo é o tesouro. E no segundo, você é o homem que está procurando o tesouro. Por isso que esse trecho aqui confunde, às vezes a pessoa lê e não percebe que é diferente a coisa. Não são dois exemplos, né? Porque os dois estão no mesmo, né? Eles estão no mesmo trecho, assim, ó. Cadê aqui? Aqui, ó. Né? Os dois estão enquadrados juntos aqui. Aqui já começa uma outra parábola, mas se separou desses dois, talvez, né? Ele não esteja tão ligado a esses dois primeiros. Esses dois primeiros estão mais ligados. Esse aqui também está ligado a esses, mas esses dois são mais ligados entre si do que com esse, tá? Não foi à toa, né, que a pessoa inspirada pelo Espírito Santo escreveu Mateus. Muito bom, né, cara? Putz, não, né? Essa parte aqui é muito legal. Pelo menos eu acho que é muito importante também, né? A gente saber que a gente dá tudo para ele vai dar tudo de si. Não porque você deu, só porque você deu tudo de si para tudo seu para ele, seu corpo na sua vida, seu tempo. Não é por causa disso que ele vai dar o tempo dele para você. É porque você lembra o capacitômetro? Quanto mais você der de você para o Espírito Santo, mais o seu capacitômetro vai estar no 10, no talo.
essa capacidade de receber o Espírito Santo e experimentar ele e ser feliz com ele, né, sentir amor, paz, né? Ele te dá intuição, nossa, intuição é muito bom, né? Isso é importante. Então, o Espírito Santo é muito importante para a gente. Estejam espertos para isso, estejam preparados e comente aí o que vocês acham dessa ideia. Curtam e manda pro amigo que precisa saber sobre isso, porque eu não vi em nenhum outro lugar e eu acho que o Jesus Cristo está deixando bem claro aqui, né, nessas parábolas, principalmente a da vela das 10 virgens, né? A parábola das 10 virgens, né? Tem que estar com o fogo aceso. Se apagar, não entra. E aí, que é isso? A mente está preparada. O arrependimento está preparado. Mas o que não está preparado? É o fogo. Que fogo? Que fogo que é esse? É o Espírito Santo, né? Também a parte do rei que fez o banquete, chamou todo mundo para comer. E o cara que estava sem a roupa, né, que não estava vestido de Espírito Santo, com o Espírito Santo, né, na presença do Espírito Santo nele, ele vê, né, porque Jesus vê seu coração, né? Ele vê, se você pode falar assim, estou arrependido, mas se ele não vê se ele vê no seu coração que a postura do seu coração, né, não está de acordo com o Espírito Santo, não está de acordo com um arrependimento verdadeiro, transformado e renovado, né? Renovado com o Espírito Santo nele, Deus vai falar assim, tira ele, e o pessoal vai jogar o cara na fornalha de fogo e vai ficar né, onde que a lombriga não morre. São gritos e roupas rasgadas e o ranger de dentes, né, pessoal? Ele fala em metáfora até nessa parte, mas eu não quero ver que lugar é esse, não. Não. Eu não quero passar por isso, não. Você chegar lá, eu tô arrependido, eu mudei a mentalidade, mas Jesus pega e te olha pro seu coração e fala assim, sai daqui que eu não te conheço. Não te conhece, ele não conhece o seu coração, porque ele conhece o Espírito Santo, ele conhece. Aí se ele não vê o Espírito Santo no seu coração lá, né? Ele vai pegar e vai realmente cortar você, tá? Então é isso, pessoal. Valeu, um abraço. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.